Fala, meu povo! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o professor Denis Duarte e eu estou aqui toda semana para te fazer um convite bonito. Que convite é esse? Para nós conhecermos mais e melhor a Bíblia, a Palavra de Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que cada evangelho, você sabe que nós temos 4 evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas, João. E você sabia que cada evangelho tem um objetivo principal? Hoje eu quero falar do objetivo principal do Evangelho segundo São Marcos. Esse evangelista, o evangelista Marcos, ele tem como objetivo principal responder a uma seguinte pergunta, e é uma pergunta muito importante. Quem é Jesus? Sabe por quê? Porque São Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, a ser colocado em texto. Então, por isso que ele queria logo apresentar às pessoas, Jesus para as pessoas. E por isso, essa é a grande pergunta que ele faz. Quem é Jesus? Dessa forma, no primeiro versículo desse evangelho, a gente já começa a ver sobre essa identidade de Jesus. Quem é Jesus? Veja, no primeiro versículo, no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Marcos, está escrito o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está vendo? Ele já está mostrando para nós quem é Jesus. É o Filho de Deus. E o bonito é que no desenrolar desse Evangelho, nós vamos sendo conduzidos a conhecer mais profundamente quem é Jesus Cristo, quem é o Filho de Deus. Por isso que ler o Evangelho de São Marcos é viver uma aventura muito bonita, mesma aventura que viveram os discípulos. Por isso é importante ler e estudar calmamente, dia após dia, os textos do primeiro ao último capítulo desse Evangelho. Assim a gente vai experimentando, do mesmo jeito que os discípulos, muitos momentos com Jesus, momentos de poder, por exemplo, como na expulsão de demônios, momentos de glória, como, por exemplo, na hora de milagres, de curas, momentos de êxtase, de felicidade, como lá na transfiguração, momentos de aprendizagem, como em tantos ensinamentos que Jesus forneceu a eles, por exemplo, sobre a lei, mas também momentos de ameaça, como nas violações do sábado, momentos de medo que os discípulos também passaram, como nas tempestades lá na barca, momentos de angústia que os discípulos viveram quando Jesus foi preso, momentos de sofrimento quando Jesus foi crucificado e o mais importante, um momento de plena realização e felicidade quando Jesus ressuscita. Mas veja bem uma coisa interessante desse evangelho que quer sempre perguntar a nós, quem é Jesus? Esse evangelho tem 16 capítulos. No primeiro você já viu, São Marcos responde quem é Jesus. Ele diz, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí lá no meio desse evangelho, lá no capítulo 8, é São Pedro quem responde à pergunta de quem é Jesus. Lá no capítulo 8 é a afirmação de Pedro, tu és o Cristo. E lá no final do evangelho, é um soldado romano quem responde à pergunta sobre quem é Jesus. O soldado romano vai dizer quando Jesus morre na cruz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Está vendo? Esse evangelho é todo marcado por esta pergunta, quem é Jesus? E também com as respostas a essa pergunta. Por isso esse evangelho é tão bonito. E eu sempre digo para as pessoas, você quer conhecer Jesus? Então fica a dica, leia, estude e reze com o Evangelho segundo São Marcos. Tá bom? É isso aí. Você fica com Deus aí que eu fico com Ele aqui. Um grande abraço e até a próxima.